Fala pessoal, beleza? Nós estamos indo aqui para a nossa terceira aula de back-end, onde nós vamos puxar todos os dados do banco de dados utilizando o PHP. Então, no meu caso, eu estou dentro da minha pasta de modelos com o meu arquivo dbdados.php. Como eu já tinha falado para vocês nas outras aulas, né? Precisamos das tags do PHP para a gente poder estar iniciando. Beleza. Depois que a gente iniciou e eu fiz todo esse procedimento aqui, eu preciso que ele tenha que fazer o requerimento ou eu posso incluir ele dentro do meu arquivo. Então, ou seja, o que eu tenho que fazer? Primeiramente, eu tenho que pegar a minha conexão, que está aqui dentro da minha pasta de configurações, trazer o arquivo que está da nossa conexão dentro do meu DB dados. Como que eu faço isso? Eu vou usar um include. Vou incluir aqui, ó. Vou incluir utilizando. Coloca aspas simples aqui dentro. Ponto barra, ele volta aqui dentro da pasta, ele volta. Ponto barra, ele volta uma pasta. Então, se você coloca ponto barra, ele pega o arquivo. Se você coloca ponto barra, ele vai voltar a pasta. Então, no nosso caso, são dois pontos barra. Onde eu quero chegar aqui? Eu quero na minha configuração. Então, eu clico na minha configuração, coloco mais uma barra, eu quero entrar dentro do meu arquivo de conexão. Ao fazer isso, vou voltar aqui para o navegador, né? No meu navegador, ele está vazio. Eu já vou entrar nele aqui. Eu dei um Enter. Ele não exibiu nada para mim. Por que ele não exibiu? Porque lembra quando eu falei para vocês na outra aula que eu tinha que colocar lá o eco dentro da minha conexão, que eu poderia colocar como comentário? Então, só você vir aqui. Tá vendo que está comentado esse aqui? Por isso que eu já coloquei como o eco, em vez de ter deixado um else aqui. Então eu venho, eu descomento, volto para o navegador. Do navegador, eu clico aqui de novo para poder recarregar e ele aparece aqui, ó, a conexão está ok. A conexão, então isso significa que a minha parte da conexão daquele outro arquivo está chegando dentro desse. Então eu posso voltar para cá e simplesmente comentar. Então, se na hora que eu comentei, deixa eu só dar atualizada aqui, Ctrl S, atualizei aqui de novo e ele tem que subir. Beleza. Depois que eu fiz isso, eu volto para a minha parte de dados. Na minha parte de dados, eu já vou iniciar aqui com uma variável. O nome dessa variável pode ser qualquer uma que você queira, mas tem que fazer sentido. Volta aqui. Agora eu coloco a sintaxe do banco de dados dentro de aspas duplas. Eu vou colocar aqui o select, né? Que eu quero que ele selecione o que? Todas as linhas e colunas de qual tabela? Qual tabela que eu quero? Então acho que eu já estava mexendo com o Workbench, né? Vou buscar aqui minha tabela. Aqui está o meu teste, né? O banco de dados. A minha table que eu tenho aqui, que minha tabela é usuário. Então eu venho aqui e coloco usuário. Quero que busque tudo no usuário. Beleza. Depois que eu fiz isso, lembrando que a programação que eu estou usando aqui é orientada a objeto. Então ela tem todo o seu processo. Aí depois aqui eu venho aqui, vou criar uma variável que eu sempre utilizo, né? Essa daqui é meu. Vou criar uma variável para resultado. Que essa variável de resultados ela vai ser igual ao que quem que eu tenho que trazer aqui? Eu preciso trazer a minha conexão, a minha variável de conexão, que minha conexão está sendo atribuída à minha carry, né, que eu estou atribuindo, e quem que é minha carry que eu tenho que passar, qual que é a variável da minha carry? Nada mais, nada menos que a linha 5, que é o nome dessa variável, que é a SQL. Depois que eu fiz isso, eu preciso fazer a verificação. Então o que eu faço para fazer essa verificação? Eu utilizo if, se é minha variável resultados, né? Minha variável de resultados for atribuída ao número de linhas, tem que ser maior. O número de linhas tem que ser maior que 0. Então, se ela for maior que 0, né? Porque para ela poder ser maior que 0, essa linha 6 ela tem que funcionar. Se caso não houver um dados, ele retorna 0. Aí ele não entra dentro desse if, então tem que ser maior. Toda vez que um dados fica ok, ele retorna o número 1 aqui. Depois que eu fiz isso, eu preciso colocar os inputs, né, para que ele possa setar para mim na tela e trazendo durante a operação tudo que está dentro do banco. Isso aqui geralmente é feito com while, então tem que fazer enquanto houver uma condição ele traga. Então aqui eu coloco aqui while enquanto o que eu preciso colocar? Enquanto eu vou criar uma variável chamada
linha, que ela vai ser igual à variável de resultados aqui, que vai estar praticamente fazendo uma associação, né? Ela vai estar se associando com os dados que está dentro do banco e assim emitindo para mim na tela. Agora, como que eu vou exibir isso daqui para mim na tela? Para que isso aconteça, eu utilizo o echo, ou pode ser qualquer outra coisa do tipo que você queira. O echo, cadê aspas duplas, ponto e vírgula. Aí agora uma parte muito importante aqui, que você vai estar mexendo com a parte de concatenação, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse ponto e vírgula daqui para não confundir. Vamos começar lá primeiro. Então, muito importante eu voltar aqui na minha tabela e ver como que ela começa. Então, aqui eu tenho o ID usuários, tá vendo? Ó? O ID usuários, eu venho aqui dentro das aspas duplas, ID usuário, dois pontos, espaço, porque isso aqui vai virar uma concatenação daqui a pouco, espaço, ponto. Agora eu preciso associar com as linhas, que foi que eu coloquei aqui em cima. Eu venho, coloco a minha linha, parênteses, ponho ou com aspas simples, aspas duplas, né? Nesse caso aqui não tem a sua definição, eu gosto de utilizar aspas simples. O que eu vou passar aqui? Eu vou utilizar o ID do usuário que está dentro do banco de dados. Nesse caso aqui, vou utilizar. Nessa parte aqui, eu quis deixar sempre para poder atribuir, né? Depois que você pegar como que funciona essa lógica aqui, você coloca como que você quiser. Mas no caso aqui, tem que ser igual ao que está no banco de dados aqui em cima. E aqui na frente, é onde que está em formato de string, é o nome que vai aparecer. Então você pode colocar aqui um ID normal. Você pode estar colocando. Beleza, para depois que isso aqui aconteça, você ainda tem que continuar concatenando. Então, ponto, espaço, aspas duplas de novo. Pode colocar um traço aqui, ó, para poder separar, né, um do outro. E vem aqui com o próximo campo. Então, tem meu campo nome. Então, posso colocar aqui nome maiúsculo, né, porque aqui está sendo gerado como uma string. Espaço, depois espaço, ponto, concatena de novo. Chama minha linha. Agora eu vou atribuir a quem? Agora eu vou atribuir nada menos que o meu nome que está aqui, ó. Nome. E vai fazendo isso. Entendeu? Só toma cuidado para não se perder nessa parte aqui, tá? Na parte da concatenação. Então, ponto de novo, né? Aspas duplas. O meu próximo campo que eu vou estar utilizando aqui é o meu telefone. Depois, espaço, concatena de novo, chama a linha, prestando bastante atenção nessa parte aqui para não acabar se perdendo, tá? Aí aqui vem, chama meu campo telefone, e o último campo que é o meu e-mail. Então ponto, espaço, aspas, traço, espaço, traço, e-mail, espaço, ponto, chamo de novo, while, coloco aqui dentro o meu e-mail. Depois que você fez isso daqui vai ser gerado tudo dentro de uma linha só. Isso daqui vai ficar muito bagunçado se você deixar desse jeito aqui. Aí o que a gente faz? A gente consegue utilizar o PHP com as tags aqui, utilizando o HTML dentro do PHP. Então nós vamos colocar aqui um BR para poder estar quebrando, né? Cada vez que for consultado dentro daquela linha, ele vai estar quebrando para mim. Então o que eu preciso fazer para poder quebrar? Ponto de novo, espaço, aspas duplas. Agora vou colocar a tag do BR dentro do PHP. E dou um salve aqui, não esquecendo de colocar o ponto e vírgula no final, tá? Se você esquecer de colocar o ponto e vírgula no final, não vai funcionar. Beleza, depois que eu utilizei isso, lembrando que o while está dentro do if. Então, se essa condição for maior que 1, ela faz isso. Se não, utilizando o else agora, o que ele tem que fazer? Ele tem que exibir para mim se nenhum resultado foi achado. Então a gente coloca aqui. Aqui pode colocar assim, nenhum usuário encontrado. Ou pode colocar 0 de resultados.
certo? E ponto, vírgula aqui no final. Depois que isso aqui acontece, precisa de uma verificação final, né? Depois desses parâmetros. E depois, sempre que você termina aqui, você precisa fechar a sua conexão. Então, ou seja, você vai vir aqui igual com a sua variável de conexão, atribui a ela a closed, fecha, estado fechado, ponto e vírgula no final. Ponto e vírgula no final, beleza. Deixa eu ver porque que ele deu um erro aqui. Ali tá com ponto e vírgula. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, que ele deu um erro no else. Ele ficou vermelhinho. Ah, já achei o problema. Escrevi errado aqui, ó. Aí. Ok, depois que a gente fez isso, agora nós vamos voltar para o navegador. O navegador, eu já estou dentro aqui, vou voltar aqui para acompanhar com vocês, né? Entra lá na pasta de novo, que eu já tinha mostrado. Agora eu vou estar dentro dos meus modelos. Do meu modelo, entro no meu DB. 0 resultados encontrados. Para que eu preciso para ter resultado encontrado? Volto no meu banco de dados. O meu ID ele é auto incremento, então não precisa estar colocado o número 1. Vou colocar aqui o meu nome, o telefone e um Gmail aqui. teste@gmail.com. Agora eu vou estar salvando isso aqui, vou estar aplicando. Agora se eu voltar para cá, olha lá quem ele trouxe aqui. ID número 1 e os dados que estão no banco. Ah, mas beleza, eu posso fazer isso quantas vezes? Vou estar repetindo isso daqui, né? Para não ficar muito cansativo, né? O vídeo não ficar muito longo. Só vou mudar aqui o nome. Bruno, Fernando, Fernanda, Júlia, Amanda, por exemplo. Beleza? Aplico aqui. Depois que eu apliquei, eu volto no navegador. E aqui está todos os meus dados. Ele retornando o nome de cada um. Então, ele fica desse jeito aqui. Por isso que no primeiro, onde está as aspas, você precisa colocar ele normal, né? Aqui você coloca com normal. E onde você está atribuindo com a sua coluna, você coloca o dado que está no banco. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Falou!